Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Infinity IT Consulting. Eu sou Matheus Plastino e venho trazer uma novidade para vocês. Gostaria de apresentar para vocês uma nova tecnologia, na verdade uma tecnologia em que o mundo já está de olho, já temos cases, temos também algumas coisas, produtos, equipamentos, soluções aqui no Brasil, porém essa tecnologia ela vem com recursos, tá? Com foco no mercado de empresas de telecomunicações, sejam operadoras, ISPs, provedores, enfim, qualquer empresa que consegue levar a tecnologia principalmente ao assinante residencial, ao cliente residencial, com certeza isso vai ser extremamente útil, de extrema utilidade, tá bom? E eu estou falando de IoT com foco em Smart Home, em casa inteligente. Então, o que pode estar acontecendo com isso? Por que eu venho trazer isso para o mundo de empresas de telecomunicações? Isso pode se tornar uma solução, tá, para você poder estar provendo um novo serviço para o seu assinante residencial. Porque a proposta de empresas desse tipo é trazer tecnologia, é trazer a experiência tecnológica do que nós temos de mais atual no mercado desenvolvido para o assinante residencial, ok? Trazendo vantagens, mobilidade, conforto, segurança, enfim, tudo isso. Com certeza, com os serviços atuais, que é principalmente HSI, ou seja, internet, voz e IPTV, a gente consegue trazer muita coisa, muita sensação para o nosso cliente residencial. Porém, você pode estar trazendo algo a mais para agregar ao seu portfólio. Eu quero debater um pouquinho tecnicamente o que é isso, tá bom? Nós estaremos falando de equipamentos principalmente da Hadsys, tá? E por que Hadsys? A Hadsys ela confiou no trabalho da Infinity a nível não só Brasil, mas América Latina, para a gente ser responsável pelo suporte técnico e também por cooperar no mercado nas homologações e POCs. Então a Infinity está sendo responsável por fazer os POCs da fabricante, né, aqui no Brasil, na América Latina, ou seja, estamos trazendo essa tecnologia em conjunto com a fabricante para o nosso mercado, tá bom? Então eu tenho uma apresentação que é da Hadsys, é focado com esse mercado, mas reforço que a minha intenção aqui é debater tecnologia, é trazer a tecnologia para vocês e propor, levantar também debates onde a Infinity, eu estou à disposição para ler comentários, entrar em contato, marcar conferências, o que quer que seja para debater melhor esse mercado e entender como ele se encaixa bem, seja no mundo, novamente, no mundo de operadoras, ISPs, provedores, enfim, qualquer empresa de telecomunicação que traga a tecnologia para os usuários, para a benfeitoria do nosso dia a dia, ok? Então, vem comigo para os slides. Bom, então, alguns pontos eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Ele explica um pouquinho sobre a empresa. Eu já apresentei equipamentos, produtos dessa fabricante, como por exemplo uma OLT White Box, né? Que faz parte de uma rede SD-PON, né, que é uma plataforma com tecnologia SD-PON. E o que é isso? Seria tecnologias a SDN para a camada de acesso. E o IoT, ou seja, a internet das coisas, ele vem agregando a camada de acesso. Ele vem trazer mais recursos, mais funcionalidades, enfim, mais serviços para a camada de acesso, tá bom? Então aqui ele vai falar um pouquinho da empresa, da solução da empresa, como que é a estrutura da empresa, e eu também vou comentar alguns pontos com vocês, tá? Um pouquinho mais focado na parte estrutural da empresa. A Hadsys ela é uma empresa iniciada, né, nos Estados Unidos, uma empresa americana, onde houve a compra de um grupo indiano, tá? Um grupo indiano muito forte, comprou essa fabricante, e é o mesmo grupo dono, por exemplo, da Jio, que é uma das maiores operadoras do mundo, tá? A Jio ela é a maior operadora da Índia
E a Índia tem uma estimativa de que ela pode alcançar muito breve o mesmo número de população da China. Então a Índia está crescendo muito e isso é muito legal, por quê? Porque em um país que a gente aplica uma tecnologia, né, um país de bilhões de pessoas, a gente aplica uma tecnologia que funciona, tem tudo para funcionar aqui também. Lógico, com os seus ajustes de costumes nacionais, estrutura nacional, mas a fabricante está disposta a estudar isso e eu vou comentar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Então eu vou pular um pouquinho essa parte mais estrutural da empresa, a gente está aberto a apresentar isso também, e eu vou logo ali para tecnologia de Smart Home. Tá? Então, ao meu lado aqui eu tenho um kit, um kit onde a gente já apresenta alguns sensores que nós vamos poder estar utilizando para prover esse serviço de Smart Home. Tá? E também tem muita coisa em roadmap. A tecnologia ela vem se renovando cada vez mais e nós temos em roadmap bastante sensores novos. Então eu tenho um kit que tem alguma variedade de sensores, porém tem muita novidade chegando aí, tá? E aí eu vou posicionar vocês também sobre essa novidade. Então vamos lá, qual que é a intenção disso tudo? A gente consegue prover desde sensores que automatizam uma residência ou que também traz algum recurso de controle, de segurança, de monitoramento, tá? Enfim, de cooperação em tudo ali na sua residência. Mas o que a empresa de telecomunicação tem a ver com isso? O que uma empresa que leva dados, informações até a casa do assinante residencial, o que ela tem a ver com isso? Bom, pessoal, isso pode se tornar um agregado para vocês, né? A gente levando uma solução como essa, então aqui a gente tem alguns comentários que levando uma solução como essa, você pode simplesmente fidelizar mais o seu assinante, aumentar o ticket médio, tá? E aumentar o seu market share. Então tem muitos pontos comerciais também, e isso é legal a gente debater, como eu disse. A proposta desse vídeo não é a gente estar verificando como aumentar o market share, quantos por cento, qual o valor dessa solução, né, o quanto vocês têm que cobrar de mercado, não. É te apresentar a tecnologia, porém vários pontos aqui na apresentação vai reforçar, né, o principal objetivo, que é trazer a lucratividade para a empresa. É trazer a fidelização do cliente, é ter a possibilidade de aumentar o ticket médio, é ter a possibilidade de ter um market share bem maior do que a meta anterior e tudo mais, tá bom? Então vamos partir um pouquinho mais para tecnologia, mas isso é muito legal. Eu tenho essa concepção que empresas de telecomunicações pode sair do tradicional, pode sair ali de fornecer apenas um triple play. Isso a gente está falando para o cliente residencial. Como por exemplo aqui na Infinity nós já debatemos em uma live o SD-WAN. O SD-WAN é uma solução, um serviço que você pode levar para o empresarial, né? Então nós temos aí dois macro tipos de clientes, se a gente for pensar, que é mais o empresarial e o residencial. Né? Então, empresarial hoje está um boom sobre soluções SD-WAN, a Infinity tem trabalhado com isso, tem todo conhecimento sobre essa tecnologia também, mas outros horizontes, outro vídeo, outra live para a gente debater isso, enfim. Vamos ficar aqui no residencial. E essa questão de IoT e Smart Home é interessante para você criar um novo produto para o seu assinante, para renovar, para sair do tradicional, como eu disse, tá bom? Alguns números, vou estar passando aqui nos nossos slides também alguns números, tá? Mas como eu disse, não é o foco, tá? Os slides trazem alguns números mundiais também, investimentos que as empresas estão tendo, tá? Na parte de smart, de componentes inteligentes pro residencial, números e tudo mais, tá? Ela traz alguns cases, por exemplo, a evolução disso durante alguns anos, nos últimos anos,
né? E um case muito interessante que ela compartilha aqui é o case da Deutsche Telekom, que é uma grande telecom alemã, né? Então, assim, o mundo ele já está implementando essa tecnologia. Isso já está dando certo. Então a gente não precisa reinventar a roda. Lógico que aqui o Brasil tem suas exigências. É um país que quando um equipamento cai bem no nosso mercado, a gente tem certeza que esse equipamento está preparado para o mundo. Tá? É fato que nós somos exigentes, nós temos uma diversidade gigante de infraestrutura, tá? Porém, é muito legal olhar para isso com bons olhos, porque o mundo já está implementando. E a gente pode estar trazendo isso para o nosso mundo Brasil aqui também. Tá? Então, aqui ele reforça, né, nesse slide, ele reforça alguns componentes que nós já temos. É justamente esses componentes que eu tenho no kit, que é câmera, a parte de plug de energia inteligente, luz, né, luz de LED inteligente, câmera externa e interna, sensores como abertura de porta, sensor de presença, sirene, tudo isso para a gente automatizar a nossa residência. Tá? E mais sensores que tem um roadmap, como infrared, né, o infravermelho, sensores que vai permitir controle de ar-condicionado, abertura e fechamento de portão, de cortina e tudo mais. Tá? Então isso também é bem legal ter acesso a esse roadmap, que é um grande sinal de que a fabricante está investindo pesado na solução. Tá? Um outro ponto que nós também teremos é a questão de interoperabilidade. Isso se debate muito isso. Eu já fiz vários conteúdos sobre interoperabilidade, principalmente no mundo GPON, XGS-PON, que agora já está surgindo a redes aqui no Brasil. E assim, a proposta do IoT também é trazer uma interop, né? Por quê? Você pode ter a solução de um fabricante, tá? Porém você pode encontrar um outro parceiro também, ou você pode ter uma rede, um recurso, um componente em que essa integração vai ser fácil. Tá? A Radisys, além de uma provedora de equipamentos, ela é principalmente uma provedora de software, de solução de software. A expertise da Radisys é fazer integração, né? É fazer interop. Tanto é que é um sucesso a parte de FTTH, né? A solução SD-PON da Radisys, que é a OLT White Box. Né? A parte também de Open RAN. A Radisys tem produtos Open RAN, a Infinity já está participando de algumas coisas de Open RAN também, de alguns projetos de Open RAN, que é o SDN juntamente com 5G, ou seja, redes móveis. Então ela tem essa expertise de interop no mercado, de levar a fundo os protocolos, que por exemplo os protocolos de IoT já tem bem definido essa interop, um pouquinho diferente do GPON, né, que não veio com essa interop tão específica assim, e a gente sabe das consequências que tivemos no mercado, né? Ao contrário, o IoT já está bem definido essa questão de interop. Tá? Então aqui eu apresento um quadro do que pode ser solução Radisys, né? Do que pode ser proprietário, do que pode ser de terceiro, né? Ou até mesmo em conjunto entre Radisys e outro parceiro. Então o mundo de IoT também tem as questões de interoperabilidade, porém a acessibilidade a APIs, integrações, isso está bem mais fácil, e a protocolo também. Né? Eu vou apresentar para vocês o Gateway, quais protocolos ele tem. Isso foi muito empolgante porque trouxe, digamos que alguns estudos a mais para a Infinity. A Infinity teve que se tornar expert de alguns protocolos que até então eu tinha um conhecimento básico por ser curioso de tecnologia, mas confesso que a gente não lidava com esses protocolos diretamente. Tá? Então aqui esse slide eu acabei falando algumas coisas, né? E o legal é que eu vou apresentar também um app, ou seja, o software de gestão da solução Smart Home é um app white label, onde a empresa detentora desse produto, que eu digo
você adquiriu da Radisys o produto, você vai poder personalizar, vai poder criar um app com o seu logo, os seus esquemas de cores e tudo mais. Isso leva para o cliente, para o assinante residencial, uma segurança a mais de que a solução, né, ela é uma solução de ponta. Tá? Você está fornecendo algo seu. Com certeza, se você fornece uma solução com logo, esquema de cores, enfim, onde deixa bem claro que não é de propriedade sua, muitas vezes tem clientes que, né, fica com receio, tem clientes que vai buscar isso de forma indireta, dar uma olhada, peraí, que fabricante que é essa? Deixa eu pesquisar, eu não vou comprar da minha operadora, do meu ISP, eu vou comprar isso direto da fabricante. Então começa a movimentar o mercado de forma não muito direcionada. Então apresentar esse app também vai ser bem legal. Tá? Então quando você adquire essa solução Smart Home, você também tem um sistema que pode ser hospedado na nuvem e você gerencia nesse sistema todos os seus assinantes, em que você é responsável pela automação residencial, tá? E você fornece um app com a sua identidade para esse assinante. Então isso também é totalmente possível, né? E aquilo que eu falei, a solução de Smart Home hoje traz possibilidades de segurança, sensores de segurança, de conforto, enfim, gerenciamento de energia, de tudo isso, tá? Tanto segurança na parte residencial ali, né? Segurança de dispositivos, segurança de estrutura, né? Você identificar um vazamento de gás, uma pane elétrica ou algo assim, tanto quanto segurança pessoal também, antifurto e tudo mais. Então isso é bem interessante, tá? Aqui nós temos um ecossistema de integrações, né, com alguns parceiros. Então o primeiro ponto que eu quero demonstrar aqui é que o gateway dos sensores dessa solução IoT, né, Smart Home, o gateway ele possui recurso de Zigbee. Esse, por exemplo, foi um estudo bem legal. Também Bluetooth, porém o padrão BLE, Bluetooth Low Energy, né, que é um Bluetooth onde tem um consumo ali bem menor de energia do dispositivo, tá? Por que Zigbee? Para soluções IoT, nós não estamos interessados em grandes fluxos. A gente não está interessado em grande consumo de banda, em tráfego pesado. Não, a gente está interessado em controle, sinalização e tudo mais. Então, a tecnologia Zigbee, ela pode ter uma banda um pouco menor do que o Wi-Fi pode prover, porém o Zigbee ele tem um consumo de energia 10 vezes menos que o Wi-Fi. Isso torna ali o sensor bem mais tranquilo em questões de bateria, em questões de alimentação elétrica. Tá? Uma outra questão, uma malha Zigbee, ela tem um alcance de 100 metros, né? Então, lógico, dependendo do porte da residência, você tem ali que fazer um projeto, você vai ter que usar mais de um gateway, né? Um ponto que está em um roadmap é os gateways trabalhar em mesh da Radisys, né? Isso também vai ser um recurso muito interessante que eu estou ansioso para testar. E o Zigbee tem um alcance de até 100 metros, estou dizendo, né, de protocolo, de tecnologia mesmo, e ele suporta até 65 mil dispositivos integrados. Então isso também é bem legal. Nós tivemos que ir a fundo no estudo da tecnologia Zigbee para realmente ter uma noção, ter domínio de como funciona os equipamentos, de cooperar nas homologações, até mesmo certificação de Anatel e tudo mais, tá bom? Então esses dois protocolos assim trouxe uma linha de estudo de aperfeiçoamento muito legal para a Infinity. E a gente está preparado para passar para vocês qualquer informação, seja Zigbee, Bluetooth ou o próprio Wi-Fi. Por exemplo, os sensores de câmeras, talvez vai vir num slide mais para frente, mas eu já vou comentar aqui para vocês. As câmeras, elas são integradas com o gateway,
através do Wi-Fi. Porque câmera sim tem um fluxo um pouco mais pesado. Você tem imagens, você precisa trafegar essas imagens, muitas vezes no monitoramento em tempo real, você não pode ter delay. Então as câmeras são integradas via Wi-Fi e os outros sensores via Zigbee, tá? Então tem essa particularidade também. Bom, algumas questões de integrações e como funciona todo o ambiente, o software em específico da Radisys, né? Nós temos um server na nuvem, onde você pode integrar os apps, ou melhor, você sobe uma instância desse server na nuvem. Esse server é todo adaptado com a sua identidade, tá? E aí você tem os clientes que acessam esse server, e esses clientes têm o controle total da sua residência ali, ok? Bom, aqui também todos os pontos que eu já falei, isso pode ser colocado a sua marca, né, personalizado, é muito fácil desenvolver dispositivos ou integrações adicionais, é bem tranquilo em forma das APIs e tudo mais. Nós estamos preparados para instruir, para apoiar, né, a empresa que adquiriu essa solução. Nós estamos preparados para cooperar com a integração e tudo mais, tá? Temos aqui algumas questões de recursos, dashboards, compatibilidade com outros dispositivos de terceiro, né? A questão do gateway, app e tudo mais. Chegamos aqui no gateway, então depois eu vou fazer uma apresentação ao vivo da solução. Porém aqui o gateway, como eu disse, ó, ele já suporta Zigbee 3.0, então isso é muito legal, é a tecnologia, o protocolo mais avançado que nós estamos tendo hoje em produção do Zigbee. Wi-Fi 2.4, tá? Não é necessário o Wi-Fi 5.8 nessa questão, apesar que está no roadmap, né, uma possível implementação de um novo gateway com o 5.8, porém, se a gente prestar atenção um pouquinho no mercado de IoT, não é comum encontrar equipamentos com Wi-Fi 5.8, e sim 2.4, tá? Devido a inúmeros pontos, questões de interferências e tudo mais, o 2.4 tem se mostrado um pouco mais preparado, né, para isso. Uma porta de rede, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth, tá? Tanto o Bluetooth, o BLE, que eu comentei, que é o Bluetooth Low Energy, tá? Com suporte a Bluetooth 5.0, ok? Então, questão de criptografia via hardware, tá? A criptografia desses dados, dessa integração, não é via software, e sim via hardware. Há um TPM integrado nesse gateway. Já tem certificações de nível mundial, né? E algumas questões de performance. O gateway é Linux, roda em cima de um kernel Linux, operação de temperatura e tudo mais. Então aqui a gente tem algumas características do gateway, tá? Essa solução que eu tenho aqui, que é um kit básico, né, vai trazer algumas soluções para aberturas de portas, sensores, movimento, câmera, né, e tudo mais, e também algumas questões de energia. Nós temos ali tanto monitoramento da energia para poder estar mostrando para vocês. Bom, algumas integrações, né, integrações por voz, por exemplo, com a Alexa e também Google Assistant, né, isso também já está bem legal. Essa parte de integração é necessário, né? Todos os dispositivos de mercado hoje, outras soluções, digamos que mais cliente final, mais usuário final. Então existem soluções de mercados que concorrem, sim, porém são soluções em que o cliente residencial ele vai comprar de forma direta, e muitas vezes ele não pode ter esse apoio, ele não tem condições de ter esse monitoramento. O app é um app muito fechado,
né? Agora, essa solução HADSYS focada para o mercado de empresas de telecomunicação tem esses diferenciais, tá bom? Aqui um pouquinho sobre o app que eu comentei, né? Então podem ver que em inúmeros locais a gente sinaliza aonde você pode colocar a sua identidade, colocar o seu logo, as questões de cores, de disposição da tela e tudo mais. Isso é totalmente ajustável, tá? Então tem a demonstração de algumas telas, porém eu vou passar um pouquinho rápido essa parte, porque nós vamos ter o prático. Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse kit de forma prática, tá bom? A dashboard de gerência, tá? Onde você pode gerenciar todos os seus clientes, ter estatísticas de uso, quantidade de sensores que você já colocou em produção, reportes e tudo mais. Aqui um pouquinho de número, né? Como que está a nível mundial. Essa dash era uma dash, digamos que parte para o lado um pouco comercial. Então não vou aplicar muito a minha visão dessa dash para vocês, porém é bem legal também, tá? Onde já tem aí alguns números a nível mundial da solução HADSYS no mercado, principalmente Europa. A comunicação, como eu falei, nós temos o gateway, né? Muitas vezes ele fala com o roteador ali que está provendo o serviço de internet na residência do assinante, e o gateway é responsável por se comunicar com todos os sensores da residência, tá bom? E aqui nós temos, é legal isso daqui porque tem uma estatística do que é necessário para a banda. Então, olhando do gateway, ele precisa de um download de 2 MB, um upload de 5, porque muitas vezes ele vai enviar mais informações, como captura da câmera, que você tem a opção de gravar momentos de movimento ou momentos pré-definidos, você tem essa opção. Então a gente precisa de um upload um pouco maior, tá? E se for contar com os dispositivos de controle, seja tablet, laptop, celular, para a internet isso vai causar um tráfego aí de, na média, de 7 MB. Então assim, com o que nós temos hoje em mãos, fornecendo planos bem maiores que isso, ao meu ver não é um consumo muito alto, tá? E lógico, a gente está preparado também para preparar a sua rede GPON com QoS para garantir esse serviço, tá? Um ponto muito importante também que a gente tem que olhar com carinho é QoS, e isso não tem nada implementado na maior parte do mercado, enfim, de mercado de empresas que levam tecnologia até o assinante residencial. Alguns números, aqui a gente parte realmente para o técnico, para a solução em si. Então, alguns números que nós precisamos de cloud, né, de máquinas virtuais na cloud, para poder instalar o sistema de gerenciamento e tudo mais. Então acho que é interessante a gente ter isso no vídeo, ter isso documentado. E aqui, por exemplo, está uma média para a gente hospedar até 2.000 subscribers, ou seja, 2.000 assinantes. Nós precisamos desse tipo de máquina aqui, desse porte de máquina na cloud para instalar todo o sistema, tá bom? Então, um modelo um sumário aqui, né, do business model dessa solução, né, de como você pode, digamos que levar isso até o assinante residencial, quais as promessas que você pode estar trazendo, como que você pode ofertar isso, tá? Também foge um pouquinho do nosso foco aqui, que é mais técnico, tá? E deixa eu ver o que mais. Bom, pessoal, eu acredito que tecnicamente eu passei informações interessantes para vocês. Isso é o que eu queria debater. Aqui tem um pouquinho do kit piloto de teste, tá? Que é o gateway. Então todos esses dispositivos que está agora em tela, eu vou estar demonstrando na prática para vocês, tá? Então isso é bem interessante. Precisou de um POC, de algo assim, é só solicitar,
a gente também tem contato direto com a fabricante, então nós podemos pedir permissão de estar pegando esse meu kit e estar levando isso, né, até vocês para a gente poder fazer um POC, um teste, explicar melhor a tecnologia, tá bom? Então, encerra aqui a explicação técnica, tá? Eu quis trazer isso para vocês porque é novidade, o mundo está implementando isso e eu acredito que a gente pode sair do tradicional ali, triple play, e agregar algo a mais para o assinante residencial, deixando o assinante residencial surpreendido, fidelizado, mais contente, tendo uma experiência bem melhor dos seus produtos. Tá? Não é só ofertar produto, mas sim solução. E lógico que com esse Smart Home, né, esse kit, você pode agregar o serviço de internet, o serviço de imagem, o serviço de telefonia e tudo mais. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na parte prática agora. Bom pessoal, então como falava para vocês, nós estamos em mãos com o kit Smart Home da Radisys, né? A Infinity está sendo responsável pelo suporte, pela homologação, né? E também apoio técnico em POCs a nível Latam. E quero apresentar para vocês quais os dispositivos nós temos nesse kit básico, ok? O principal deles é o Gateway, então todos os sensores vai se integrar com o Gateway e a partir do Gateway é que nós temos o acesso à internet, ou seja, o acesso à nuvem, à cloud, né, dos aplicativos de gestão dessa solução de Smart Home. Esse Gateway possui tecnologias como Bluetooth, Wi-Fi, tá? O Wi-Fi dele é 2.4, focado em integrações com dispositivos de IoT, né? Tem um roadmap a possibilidade de trazer o 5.8 também, porém no momento esse mercado de IoT, onde dispositivos se integram por Wi-Fi, o foco é 2.4, tá? No momento é o melhor sinal para estar utilizando nessa integração. Então nós temos Wi-Fi 2.4, Zigbee, também temos uma rede, né? Podemos ter uma malha Zigbee, onde os sensores, digamos, de tráfego menor, tá? É integrado via Zigbee, ou seja, aqui as câmeras são via Wi-Fi, devido à necessidade de alto fluxo, de imagens, qualidade e tudo mais. E os outros sensores que dependem mais de sinalizações são integrados via Zigbee, tá? E também Bluetooth para integração com dispositivos via Bluetooth, ok? Então o Gateway é a inteligência da plataforma, ok? E lógico que em soluções, né, em projetos, a gente vai ter que planejar ali se coloca um repetidor para esse gateway ou até mesmo múltiplos gateways numa mesma residência, empresa, ou seja, independente do local que você está automatizando, né, o projeto vai ter que contemplar ali um ou mais gateways, tá bom? Bom, as câmeras. Temos uma câmera de demonstração aqui de uso outdoor, ou seja, de uso externo. Também uma câmera de uso interno, tá? Todas as imagens é possível programar essa câmera para filmar X segundos caso encontre uma movimentação. Podemos ter câmeras com visão noturna, visão térmica e tudo mais, tá? Sensores de porta, abertura de porta, ok? Luz, né, também controlada, então a gente vai ver na nossa demonstração que eu posso alterar a intensidade de brilho dessa luz e também a cor dessa luz. Eu posso programar ela para estar na cor azul, vermelha, laranja, amarelo, verde, dessa forma, né, uma luz branca, enfim. Tudo isso dá para fazer pelo aplicativo, então essa é uma luz inteligente, uma luz controlada. Temos sensor de presença, tá? Também uma sirene, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a sirene para uma demonstração melhor, uma sirene de alarme. Uma tomada inteligente, eu até coloquei aqui a fonte do meu laptop para no aplicativo a gente conseguir, né, enxergar alguns parâmetros, o quanto ele está consumindo dessa tomada. E o legal é que eu posso ligar e desligar ela tanto localmente aqui quanto remotamente,
Também consigo enviar um comando para estar desligando essa tomada. Então, se eu quero ligar ou desligar um determinado equipamento à distância, a gente consegue estar fazendo através desse dispositivo. Tá? Então, esses são todos os componentes que contempla o kit básico de Smart Home da Hadsys. Tá? Lembrando que em Roadmap nós temos outros tipos de sensores, né? Podemos ter sensores RF, alguns outros tipos, sensores para abertura de portão, de cortinas e tudo mais, sensores voltados para áudio e vídeo, né? E também sensor de RF para poder controlar algum equipamento que tenha infravermelho, como por exemplo ar-condicionado e tudo mais, ok? Então esse é o Smart Home básico e vamos estar dando uma olhada no funcionamento dele juntamente com o aplicativo. Então eu estou aqui com o aplicativo, né? Deixa eu abrir ele aqui certinho, tá? Já está logado com uma conta minha. Esse é um aplicativo fornecido pela própria fabricante, mas o legal é que é um aplicativo totalmente customizado. Tá? Então, conforme a gente já explanou na parte de introdutória, a gente pode estar customizando todo ele, ok? Bom, então a parte Home é uma dash onde eu posso, né, selecionar as cenas. Eu vou explicar o que são cenas, dispositivos e as notificações que nós temos. Então vamos na primeira opção aqui de cenas. Então eu posso definir cenários da minha residência. Por exemplo, eu pensei em algo aqui em noite de filme. Então o que a gente pode fazer na noite de filme? Eu posso colocar um nível de iluminação um pouco mais baixo, ligo uma determinada tomada, por exemplo, a tomada de uma TV, de um projetor, né, ou de um equipamento de áudio e vídeo, algo do tipo, e eu também desligo a sirene, para não ter o risco da sirene disparar naquela localidade, tá? Então, como exemplo aqui, eu deixei a luz on, tá? Com uma determinada saturação e brilho, ok? O sensor de incêndio está sem alarme e a tomada está on, então uma tomada ligada. Quando eu clico nesse cenário, todas essas ações vão ser feitas na minha residência, ok? Uma outra cena que eu criei foi a cena ausente, onde eu desligo a luz e desligo também a tomada. Tá? Então eu cliquei na minha cena, executei a minha cena ausente, né? Ele vai estar fazendo todo esse batch, todo esse pacote de ações na nossa automação, ok? Aqui em áreas eu consigo agrupar os meus dispositivos para ter isso bem organizado. Então, por exemplo, no escritório eu defini uma área chamada escritório e coloquei aqui o sensor de incêndio, presença e a tomada. Em outra cena, em uma outra área criada como sala, eu tenho o meu gateway, a luz e o sensor de porta aqui, né? Porta aberta ou fechada. Então a gente pode estar criando essas cenas para agrupar dispositivos. Na parte Home, a gente viu já logo de início que é uma dash onde eu consigo colocar as minhas cenas principais, os dispositivos e tenho acesso às nossas notificações. Tá? Em Devices, eu tenho todos os dispositivos e consigo ter uma ação em cada um. Então, na luz, se a gente for perceber no nosso kit, eu posso desligar ou ligar a nossa luz. Eu posso estar mexendo no brilho dela, deixo ela mais forte, mais fraco, tá? E também na saturação. Então eu defini aqui, por exemplo, na cor vermelha, eu defini a saturação 0 e ele acaba tornando a luz como branca, tá? E eu posso controlar o brilho dessa luz branca. Porém, se eu vou aumentando a saturação, eu vou mexendo também na intensidade da cor
E aqui na nossa, digamos que temperatura, né, é onde a gente consegue mexer na parte de cor realmente da luz. Então posso passar pelo verde, azul, rosa, vermelho. Deixa eu aumentar um pouco a saturação aqui. Ó, lilás, roxo, enfim, defino qual cor a gente quer para a nossa luz. Tá? Então esse é um ponto bem legal. É um dispositivo que eu achei bem interessante, ok? Voltando à sirene, onde eu posso ligar e desligar a sirene. Deixa eu fazer uma demonstração aqui rápida, porque não é um alarme muito baixo. Então fiz a demonstração de sirene. O gateway propriamente dito, então ele me fala qual a versão, consumo de CPU, se o nosso gateway está online. As câmeras, então posso demonstrar aqui, por exemplo, vamos ver a nossa câmera externa. Então tenho a câmera externa. Sensores, o sensor de presença, ele está identificando a nossa presença aqui, então ele está detectado, tá? Então eu também tenho o sensor de presença. A porta, né, está fechada, então eu vou aqui no nosso kit e vou retirar, vou simular a abertura da porta. Ela ficou open, ficou aberta, e eu posso retornar o nosso sensor. E agora consta fechado. Tá? E a tomada, eu liguei o meu laptop na tomada, então eu consigo ver o consumo, né, que está passando por essa tomada, o quanto o laptop está consumindo da nossa rede elétrica. E eu também posso ligar e desligar o dispositivo. Então eu posso dar um off aqui, que a gente efetua o desligamento do dispositivo, e o on, eu ligo ele novamente, a alimentação passa para o equipamento, ok? Então esses são todos os sensores que nós temos aqui. Se eu clico aqui na estrelinha, eu consigo mover esse sensor para nossa dashboard. Então se eu volto lá em Home, agora em Devices eu tenho os meus sensores favoritos, ok? E aqui vem a opção que eu confesso ser uma das mais interessantes. A parte de cenários é muito legal, mas também em regras, ó, rules. Então eu tenho aqui algumas regras criadas, a regra de presença e alarme. O que eu estou dizendo nela, né? Que a qualquer momento, ó, anytime, qualquer dia, essa regra está valendo. Então eu posso criar uma regra, seja para o final de semana, seja só para o período noturno, para o período da manhã, enfim. Posso criar essa regra. Eu tenho as condições entre os dispositivos, se é e, né, ou, tá, and ou or. Então eu falo o seguinte: se o sensor de presença for detectado, né, o que ele vai fazer? Qual a ação dessa regra? Ele vai disparar o alarme. Então, a partir do momento que foi detectado o sensor de presença, ele dispara o alarme. Se eu ligar essa regra, ele vai disparar na hora. Então a gente não vai conseguir. A gente já viu, já testou a sirene, né, de forma direta. Voltando aqui. Então, retornando aqui nas regras, eu tenho a abertura de porta. O que eu estou dizendo nessa regra de abertura de porta? Caso a condição é em qualquer momento e qualquer dia, então caso o meu sensor de abertura de porta seja aberto, eu vou programar a luz para vermelha, ok? Então eu programo, eu vou mudar a cor da minha luz para vermelha. Fechamento de porta. A partir do momento que o sensor, né, ele fica fechado, ele identifica o fechamento da porta, eu torno a luz azul, porém saturação zero, ou seja, vai ser uma luz branca, tá bom?
Reparem que na regra de abertura de porta, a saturação está 100% também. Então eu estou intensificando a cor. Como aqui na regra de fechamento de porta, apesar da cor azul estar selecionada, eu estou com uma saturação 0, então ele vai retornar para a cor branca. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou ativar essas duas regras, ó. Então as duas regras estão ativas e eu vou remover aqui, simular uma abertura de porta. Ó, a luz ficou vermelha, tá? E agora eu vou simular o fechamento da porta. E ele voltou para branca. Tá? Então nas regras a gente consegue dar vida para nossa automação. Ok? Bom, então é isso, pessoal, que eu gostaria de mostrar no aplicativo para vocês. É a tecnologia que eu gostaria de trazer para vocês, essa novidade. Estamos abertos a sugestões, críticas, opiniões, qualquer conversa para debater esse ponto, tá? Se vocês querem se manter atualizado com todos os nossos vídeos, com as novidades, não esqueçam de clicar no sininho, inscrever no nosso canal e também nos seguir em todas as redes sociais. Grande abraço!